compartilhar com você um recurso que eu desenvolvi para usar com a minha filha diariamente aqui em casa e que pode te ajudar aí com as suas turmas de alfabetização também, por isso que eu vou compartilhar com você. Apesar de eu usar em casa como um suporte pedagógico, é possível que você leve isso para sua sala de aula se você tiver uma turma de alfabetização e crie um momento ali na rotina dos seus alunos para fazer a leitura, né? Para quem não conhece a Lia, de vez em quando eu falo sobre ela lá no meu Instagram. Ela é uma garotinha de 7 anos que está no segundo ano. Ela tem a escrita já ortográfica, então ela já reconhece padrões ortográficos da escrita, faz poucas trocas fonéticas, que já está sendo até assistida pela Fono, né, que é a profissional indicada para isso, mas a leitura dela ainda é muito silabada. Então eu quero automatizar essa leitura dela. E aí eu abro já um parênteses, né? Se você é professora de alfabetização, é importante que durante a sua sondagem de escrita você peça a leitura imediata da criança, porque é possível que ela esteja em uma hipótese de escrita diferente de uma hipótese de leitura. Então, a criança consegue consolidar de forma diferente esses dois processos. Então, é importante a gente estar atento a isso justamente para trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. Como eu observei essa questão na Lia, né, essa necessidade de dar um suporte pedagógico para que ela automatize a leitura, ela já faz a leitura, ela só ainda não tem ritmo e entonação. E é algo que eu estou trabalhando com ela em casa para dar esse suporte, né, no desenvolvimento dela na escola. E aí, então, para trabalhar em casa, eu desenvolvi a caixa de leitura da Lia com algumas coisinhas aqui dentro que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa, tudo que está aqui dentro fui eu que criei, mas eu comprei um recurso no Mercado Livre. É possível você fazer em casa? É possível você fazer em casa, mas eu não tenho paciência para isso. Se você tem, você procura aí. Tem vários tutoriais ensinando a fazer o sussurrofone. Então, esse recurso aqui é super válido para usar em sala de aula também. É feito com cano, viu? É cano PVC, aquele joelho, ó, e passado fita aqui. Como eu precisava de um só, eu acabei comprando, porque não achei tão caro, mas de repente, se você tiver o interesse de fazer para todas as suas turmas, né, todas as suas crianças, vale a pena você pesquisar como fazer, porque vai ficar mais em conta. A ideia disso aqui é que a criança, ao ler, ela se escute, justamente para ter essa percepção de entonação de voz, de correção, né, da entonação, da pronúncia da palavra, da organização da frase, para que ela se escute. Se você não tiver o sussurrofone, o que eu recomendo fortemente que você tenha, é possível também você fazer esse mesmo processo usando o microfone, gravando a leitura da criança, colocando ela para se ouvir. É importante que ela se escute lendo, porque ela mesma consegue fazer essas correções. Então, este aqui eu comprei, eu uso todos os dias com a Lia durante o nosso momentinho ali de leitura em voz alta e tem facilitado muito essa compreensão dela, né, da leitura, em questão da pronúncia, de ajustes que ela precisa fazer durante a leitura em voz alta. Recomendo fortemente, tá? Que comprem esse aqui. Já esse aqui, eu criei alguns recursos para usar com ela, alguns textos para leitura em voz alta. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, que está aqui dentro, é possível que você trabalhe no caderno? É possível você transformar em conteúdo de escrita? Sim, claro que é. Como o meu objetivo neste momento com ela não é esse, então eu uso somente para tomada de leitura em voz alta mesmo. Então, o que eu coloquei aqui? Eu tenho pequenos textos, tá? Que são mais de 60 fichas, ó. Pequenos textos, quadrinhas, tá? Quadrinhas rimadas para que ela consiga entender esse ritmo de leitura, para que ela consiga perceber que a leitura precisa ter uma sonoridade. Então, a rima ela vai ser favorável nesse sentido quando a gente está querendo automatizar a leitura, para que a criança perceba a entonação e a ritmação que precisa ter. Então, tenho pequenos textinhos com quadrinhas para ler. Eu tenho aqui também trava-línguas em textinhos. Então, trava-línguas também é interessante, principalmente quando a criança tem trocas fonéticas, né? É interessante fazer a leitura de trava-línguas. E outra coisa que vale a pena mencionar, né? Quando a criança faz a leitura, ela precisa fazer pelo menos a leitura 2 ou 3 vezes do mesmo textinho. Depois, ou até antes, é importante que um adulto leia o mesmo texto, para que a criança tenha essa referência de entonação, de pausa, para que ela tenha esse modelo de leitura e identifique como ela precisa fazer essa leitura em voz alta quando for a vez dela, tá? Então, eu tenho aqui esses aqui, que são pequenos textinhos com trava-línguas.
Então, são textinhos bem interessantes e as crianças gostam também de trabalhar. Então, mesmo que a gente já tenha lido, a gente pode reler. É até importante que a criança tenha contato com textos já conhecidos nessa etapa de leitura, né, de aquisição de automação de leitura, para que ela consiga se sentir mais confiante também, tá? Esse outro modelinho aqui é um modelinho de ficha de leitura gradual. Essa leitura gradual também ajuda nessa ritmação para a criança entender. Aqui, na verdade, é a leitura de frases, mas a gente vai colocando cada palavra como se fosse uma escadinha para que ela consiga ir acrescentando a cada leitura, a cada próxima etapa de leitura. Então, e no final ela lê a frase. Então, tem vários aqui também que a gente faz a leitura, e eu vou alternando, né, de acordo com o dia, a gente vai lendo um pouquinho dessa. Eu não leio tudo de uma vez, eu vou mesclando sempre. Eu leio 3 dessas, 2 dessas, todos os dias em voz alta e faço essa repetição de leitura também. Eu tenho também o trava-línguas curtinho, que é o trava-línguas menorzinho que a gente conhece, né? Então, além dos textinhos, tem o trava-línguas pequenininho também para fazer a leitura. E tem várias fichas aqui que ela gosta bastante também. Lembrando que esses materiais eu estou trabalhando com uma criança que já está alfabética, ela já faz a leitura, ainda que em soquinhos, mas eu só preciso automatizar essa leitura. Isso aqui não é indicado para a fase inicial, né, de alfabetização, é mais para essa criança desenvolver mesmo a automação da leitura. Aí eu vou mostrar esse por último. Esse aqui são palavrinhas, lista de palavras para leitura também, ó. Então, a gente lê as palavrinhas que tenham ali, principalmente sílabas complexas, dígrafos, para que a criança consiga ir se familiarizando também com esse tipo de leitura, tá? Com esse tipo de sílaba. Então, eu coloco também a ficha de leitura. Isso aqui é interessante também para escrita, de repente pedir formação de frases, né, pedir para que a criança escreva uma história com alguns personagens que tiverem, com as palavras que tiver dentro da ficha, é interessante também este material, se você quiser trabalhar escrita, tá? E eu deixei esse aqui por último, porque ele é super interessante também, porque além de trabalhar a leitura, eu faço a leitura com ela e aqui atrás, ó, já tem perguntinhas a respeito do texto. Então, além de leitura, a gente vai trabalhar neste conteúdo aqui, neste material, que o meu tá aberto. O ideal é que ele fique fechadinho assim, tem uns que estão abrindo. O ideal é que você leia de forma imediata as perguntinhas para que a criança possa ir respondendo. Então, aqui, além da gente trabalhar a entonação de voz, a automação da leitura, a gente vai trabalhar a interpretação também, que tem sido aí, eu que trabalho com séries finais, né, do ensino fundamental, né, com quarto, quinto ano, nos últimos anos, as crianças, elas têm muita dificuldade de interpretação, então isso precisa ser desenvolvido desde lá de trás. A gente já precisa começar a trabalhar nesse sentido. Então, eu tenho aqui pequenos textinhos para leitura com já a interpretação imediata. E esse é o combo que eu tenho até agora, mas a caixa está ficando pequena porque eu já quero produzir mais coisinhas para que a gente tenha esse momento de leitura. E é importante ter momentos de leitura todos os dias. A criança, ela só vai automatizar a leitura se ela tiver a oportunidade de ler. Ai, mas na minha aula não dá tempo de fazer isso. O que você pode fazer com o livro didático é pedir para que a criança leia, ainda que com dificuldade, pequenos textinhos que tem no livro didático, enunciados, perguntas, mas ela precisa ter essa referência de leitura, mesmo que ela leia com dificuldade, você leia novamente, para que ela se sinta, né, forçada a ler. Ela precisa ter a oportunidade de ler. A gente automatiza a leitura lendo. Então, oportunizar a leitura nesse momento, quando a criança está lendo ali, né, em soquinho, palavras soltinhas, assim, né, sílabas soltinhas, é importante que a gente tenha esse cuidado, essa oportunidade de ler todos os dias. E é isso, gente. A caixa está ficando pequena. Vou produzir mais materiais, depois eu posso até atualizar esse vídeo aqui e mostrar para vocês. E deixo tudo nessa caixinha aqui com o surrofone dentro, para a gente ter o nosso momento de leitura também. De repente, você sugere para os pais de seus alunos aí na reunião de pais ter uma caixinha de leitura, né? Esses materiais estão todos no meu kit de alfabetização. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas você consegue também
muitos materiais gratuitos aqui na internet, né, para dar de sugestão para os pais, para que eles tenham esse momento de leitura com os filhos também. É claro que o livro é importante, é claro que a gente tem leituras maiores também, né, mas o tema do vídeo hoje é para falar sobre a caixa de leitura para tomada de leitura com foco em automatizar, tá? Então, o meu foco neste momento é automatizar a leitura, por isso que eu estou usando esses materiais que eu mostrei para vocês. Quando eu atualizar os materiais, eu volto aqui, faço uma parte 2 e compartilho com vocês, mas espero que algumas dicas que eu dei aqui nesse vídeo sejam úteis para você. Como eu falei, eu faço em casa com a minha filha, mas tem muita coisa aqui que é possível você fazer em sala de aula com seus alunos também. Ter uma caixa de leitura para ter um momento específico de tomada de leitura. Tem muita criança, não precisa tomar a leitura de todas elas no mesmo dia, mas faz intercalado, né? Cada dia da semana faz ali a separação de 5 crianças que farão a leitura de uma ficha que seja, para que a gente possa favorecer esse desenvolvimento aí da leitura das crianças, tá bom? É isso, espero vocês no próximo vídeo. A gente se vê por aqui.